Olá, boa tarde, a paz do Senhor a todos que estão nos acompanhando, nos assistindo. A gente está sempre agora entrando um minuto de antecedência apenas para dar algumas informações, né? Quando terminar esse vídeo, se você puder compartilhar com quantas pessoas forem, que vocês conseguirem, compartilha, né? Porque o intuito do nosso coração é que essa verdade da palavra de Deus chegue ao quantos puderem, porque Jesus está às portas, gente. E a nossa conclamação agora é para o povo se preparar. Estamos estudando a palavra de Deus através da teologia, mas não para dizer que a gente está estudando sobre Deus para se achar melhor no conhecimento a respeito de Deus. Não. Nós estamos estudando para conhecer melhor a vontade de Deus, o propósito de Deus, para que a gente possa ficar firme e estar pronto. A gente possa estar, assim, sensível ao que o Espírito de Deus está falando conosco nesses dias. Então, uma boa tarde para você. Nós estamos iniciando, então, o nosso curso, o nosso estudo. Estávamos falando sobre a base da Trindade, né? E falamos sobre Deus Pai, Deus Filho, e entramos então na parte que é Deus Espírito Santo. Hoje nós vamos ter bastante referência para a gente ler. Então eu queria que você pegasse a caneta, anote todas as referências que nós vamos falar, para que você possa então estar atento e depois você ler posteriormente tudo aquilo que a gente for falar. Há uma colocação que nós fizemos na última aula, de que não está na Bíblia o termo usado onipotente, onipresente e onisciente. Na realidade, o termo onipresente... Não, onipotente. Onipotente, perdão. O termo onipotente, ele está na Bíblia João Ferreira de Almeida, porque a tradução veio do latim. E esta palavra onipotência, ela tem um on, né? Onipotência, um M, que fala nessas versões da Bíblia João Ferreira de Almeida, tradução, a versão do João Ferreira de Almeida, mas as antigas, não agora. As atualizadas já não consta mais o termo onipotente, né? Então, ele é o Todo-Poderoso. Sim, eles falam que é o Salmo Senhor 91. Lembra que a gente leu o Salmo 91, por exemplo? E aí, no Salmo 91, a gente diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Essas versões são as versões antigas que foram traduzidas do latim. Mas essas que hoje estão mais fiéis ao grego e ao hebraico, elas já não mencionam mais onipotência, e sim diz o Deus Todo-Poderoso. Amém? Então vamos agora voltar ali onde nós paramos, e nós vamos falar aqui sobre o Espírito Santo testifica que somos filhos de Deus. Vamos ler lá em Romanos capítulo 8, versículo 16. A paz do Senhor, Antônio Carlos. Faz muito tempo que eu não te vejo, hein? Que Deus possa te abençoar. Qual, Jorge? Capítulo 8, versículo 16. Paz do Senhor a você, Márcia também, e dá aí as nossas saudações aos seus filhos, a sua filha, né, suas duas filhas, e o Antônio também, o Antônio Carlos também. Dê a nossa lembrança à sua esposa, suas filhas, tá bom? O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Ok, então ele testemunha que nós somos filhos de Deus. Ele ajuda-nos em adoração a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 45 e 46. Então, ele nos ajuda em nossa adoração a Deus. Tem que ler não, né? Sim, sim. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 45.
Aqueles crentes judeus que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo estivesse sendo derramado, inclusive sobre os gentios. E 46. Porquanto os ouviam se expressando em línguas estranhas e exaltando a Deus. Diante disso, exclamou Pedro. Precisa ler não, né? Não. Aí então vocês veem que é no capítulo 10, 45 e 46. Agora, Romanos, capítulo 8, versículo 26 e 27. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. E aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Amém. Glória a Deus. Então ele, na nossa vida de oração, além de interceder por nós, quando clamamos a Deus, ele também ele guia-nos em toda a verdade. João, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Peraí. Capítulo 16, 13. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. No próprio Evangelho de João, vamos ver no capítulo 14, versículo 26. Guia-nos em toda a verdade. Então, essas são as funções do São as Espírito, funções né? do Espírito. Que nós estamos falando aqui. Amém. Mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. Ele também nos consola e ajuda. Em João capítulo 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco. Em outras versões diz assim, eu enviarei o Consolador, né? O Consolador. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Ainda falando sobre consola e ajuda. Tessalonicenses. Capítulo 1, versículo 6. De fato, vos tornastes nossos discípulos e do Senhor, pois, apesar de muito sofrimento, recebestes a palavra com alegria, que vem do Espírito Santo. Alguns ensinamentos bíblicos a respeito da pessoa do Espírito Santo, ao atribuir-lhe personalidade, constata-se que ele não é uma energia impessoal, mas um ser pessoal, inteligente, com vontade e determinações próprias. Então, ou seja, como a gente pensa com o raciocínio humano, com o intelecto humano, a gente, quando fala sobre espírito, a gente fala sobre como se fosse um vento. A gente não tem uma certa definição sobre o que é espírito, como até mesmo não sabe dizer sobre o espírito do homem. Mas aqui a Bíblia mostra que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Além dele ser, ele é pessoal, ele é inteligente, ele tem vontade e ele tem determinações próprias. E tem emoções, né? Tem emoções, né? Então, vai mais além da nossa compreensão a respeito do Espírito, como a gente pensa, né? Porque até mesmo quando fala sopro, a gente viu muitas pregações falar sopro. Então o Espírito é um sopro, mas ele tem a sua própria identidade. Que o Espírito Santo é uma pessoa, fica evidente pelas atribuições que a palavra de Deus faz a ele, como lemos. Então, nós vamos ver assim aqui as atribuições que a Bíblia dá sobre essa pessoalidade do Espírito Santo. Então nós vamos lá. Em primeiro, ele sonda as coisas profundas de Deus Pai.
1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Deus, todavia, o revelou a nós, por intermédio do Espírito, porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Ou seja, ele sonda, né? Ele a tudo investiga, então ele sonda. Ele está sondando, investigando. Será que investiga também, em outras traduções, pode dizer discerne? Não, acho que não. Não. 2. Ele fala. Você anota sempre como nós vamos falando para você depois seguir a sequência. Ele fala. Mateus, capítulo 10, versículo 20. Isso porque não sois vós que estareis falando, mas o Espírito do vosso Pai é quem se expressará através de vós. Gente, vê o que é maravilhoso isso, na gente ter essa certeza de que ele está dizendo, não é vocês que estão falando. Quando falamos a verdade da palavra de Deus, não é vocês que estão falando. Quando eu leio a palavra, eu estou lendo palavra de vida. Então, e a palavra só pode ser revelada pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando eu falo por revelação do Espírito de Deus, não sou eu que falo, mas sim o Espírito Santo de Deus que fala através de nós. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 39, ainda na segunda colocação de que ele fala. Atos, capítulo 8, versículo 39. Quando estavam saindo da água, o Espírito do Senhor de repente arrebatou a Filipe. O eunuco não o viu mais, contudo, pleno de alegria, seguiu o seu caminho. Vamos usar então mais uma referência aqui em Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Sobre ele fala. São referências importantíssimas para a gente entender. 2:7? 2:7. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas, ou diz, né? Como ele diz, né? Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Agora vamos no 3. Ele ensina. Lucas, capítulo 12, versículo 12. O que estamos fazendo aqui é estudando. Quem nos ensina, quem nos revela e nos ensina é o Espírito de Deus. 12:12? Isso. Porquanto, naquele momento, o Espírito Santo vos ministrará tudo o que for necessário dizer. Oh, glória a Deus, né? Uhum. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13. Peraí, Jorge. 1 Coríntios, Capítulo 2, versículo 13. sobre isso também pregamos, não com palavras ensinadas pelo saber humano, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. 4. Agora o Espírito Santo, ele conduz e guia. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. João 16, né? 13. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade. Então ele guia, né? Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. Então também uma outra referência de ele conduz e guia é Romanos capítulo 8, versículo 14. Vamos aprender aí a guardar, depois folhear bem a Bíblia, vamos ficar espadachim de Deus. Né? Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Agora ele intercede.
Ele intercede. Romanos capítulo 8, versículo 26 a 28. Do mesmo modo... A função do intercessor é representar ou estar, né, ali como um advogado representando para nos defender, para pedir alguma coisa por nós. Então ele intercede. Aí eu fico pensando, né? Nos defender de quê, né? São tantas coisas, né? Não daquilo que a gente acha, não. Mas daquilo que o Espírito vê que é ameaça Sim, contra nós. isso mesmo. Que né? o Das Espírito acusações do diabo. Disso ele nos defende diante do Senhor, né? Até mesmo quando nós cometemos algumas falhas, porque nós somos falíveis. Nós somos libertos do pecado, da natureza do pecado. Porém, podemos cair, errar. E nesta hora o Espírito Santo, ele intercede quando nós nos colocamos na posição de arrependimento. Não é? Sim. Quando a gente se arrepende e quando o inimigo vem como acusador, então ele vai lá e nos defende. Ele intercede por nós. Ele vai lá Também, e fala, não, pai, ele não... Eu né? creio como aconteceu com Pedro, né? Sim. Que Satanás pediu para se ir andar com Pedro, mas Jesus falou não. É isso. Porque também. conhecia Pedro. Então eu creio que Deus nos livra de muita prova que o inimigo quer ver a gente destruído, caído, né, humilhado. Mas o Senhor não permite. Até as provas que vêm para nós passam no filtro do Espírito de Deus, né? Certo. Porque por nós mesmos, a gente não consegue nos justificar. O único que nos justifica é o sangue de Jesus mediante a nossa remissão de pecado. Pode ler? Lê. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. E aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Glória a Deus. Né? Não tem melhor oração, então, por nós do que a que o Espírito faz. Não, porque ele conhece a veracidade das coisas. Ele sabe. Nós, às vezes, nem sabemos como falar, mas ele sabe como falar por nós, né? Agora, 6. Ele dispensa dons. Esse dispensar aqui não é dispensar, não. Ele dá. É como dispenseiro. Mordomo. Né? Como mordomo. Ele dá distribui dons. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 7 a 11. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, você coloca lá. Pergunta. E a gente posteriormente vai responder. 7? Capítulo 12, versículos 7 a 11. 7 a 11. Tá. A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito, com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, pelo mesmo Espírito, é outorgada a fé, a outro, pelo único Espírito, dons de curar, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas essas ações, e ele as distribui individualmente a cada pessoa conforme deseja. Importante. Ouviram agora? Ele distribui conforme ele, o Senhor, o Espírito de Deus, deseja. Ou for o momento oportuno pelo Senhor. Esse estudo sobre dons, isso vai vir nos próximos estudos, que venha mais para frente, sobre os dons do Espírito Santo. Você vai conseguir, então, dirimir suas dúvidas a respeito disso. 7. Ele chama homens para o seu serviço. Né? Então, ele nos convoca, ele nos chama. Como nós estamos aqui agora, ministrando aqui, estudando a palavra do Senhor e também ministrando a você, nós fomos chamados por ele
para poder prestar um serviço a Deus. E esse serviço que a gente presta a Deus é tanto para nós que estamos aprendendo, quanto para aqueles que estão conosco, né? Ninguém aqui é sábio do saber. Tudo que conhecemos vem de Deus. Nós estamos aprendendo junto com você. Então, vamos lá, ele chama os homens para o serviço. 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2. Capítulo 13, versículo 2. Enquanto serviam, adoravam e jejuavam ao Senhor, o Espírito Santo lhes ordenou: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a missão a qual os tenho chamado. Veja que foi o Espírito Santo que falou assim: separa-me para mim, Barnabé e Saulo, para o trabalho que eles iam fazer. E lá no versículo 20, versículo 20, vê se está no versículo 20. Vai lá, 13, 2, versículo 20. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para... versículo 20? Peraí. Do mesmo capítulo 13, versículo 2, Isso, depois o 20. Isso tudo levou aproximadamente ao 13 e o 20? 13, nós lemos agora 2. Agora vamos ler o versículo 20 do mesmo capítulo. Tá. Isso tudo levou aproximadamente 450 anos, quando então lhes deu juízes, acho que não tem a ver não, até a época do profeta Samuel. Então vamos, aqui não está bem explícito aqui, irmãos. Às vezes numa impressão gráfica eles mudam um pouco, às vezes tem alguma falha. Então vamos ver o capítulo 20 e o versículo 28. Vamos ver se tem isso lá. Antes de você anotar, vamos confirmar. Capítulo o quê? 20, versículo 28. Tá. Concluindo, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu como episcopos, para pastoreardes a igreja de Deus, que ele comprou com o sangue do seu Filho unigênito. Então é Atos dos Apóstolos, também a segunda referência, capítulo 20, versículo 28, que ele separou então os episcopos, como é que é? Episcopos, né? E separou os servos, os presbíteros, para poder ele ali designar. 8. Ele, o Espírito Santo, se entristece. Então vamos lá, Efésios capítulo 4, versículo 30. Que diz assim: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados no dia da redenção. Então ele, aqui diz assim, ele se entristece. Então você já viu um vento se entristecer? Não. Então mostra inclusive, né, a pessoalidade do Espírito Santo. Que ele tem personalidade própria, né? Sentimentos, emoções. Agora vamos no 9. Ele dá ordens. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 6 e 7. 6 e 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 6 e 7. Como sempre mencionamos, eu e minha esposa não somos professores, estamos estudando junto com você. E aqui nós também carecemos da presença do Espírito para nos revelar tudo aquilo que a gente está procurando aprender aqui, né? E viajando por toda a região da Frígia e da Galácia, Paulo e seus companheiros de ministério foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia, quando avizinharam-se da região da Mísia. Procuraram subir até Bitínia, mas também o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Amém. Então ele dá ordens. Dá ordens. Agora 10, ele ama. Romanos capítulo 15, versículo 30.
Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus e pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo por meio das vossas orações a meu favor diante de Deus. Então, pelo amor, né, do Espírito. Pelo amor de Deus. E por último, que é 11, são 11 características, né, que ele coloca aqui, que é muito importante. Ele pode ser resistido. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 51. Capítulo 7, versículo 51. Homens duros de entendimento e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Glória a Deus. Da mesma forma como agiram com vossos pais, assim vós fazeis também. Amém. Glória a Deus. A palavra hebraica para espírito é ruach. R-U-A-C-H. Então anota aí. R-U-C-H. Essa é a palavra para espírito, que pode ser traduzida por Espírito de Deus, Espírito de Yahvé, teu Espírito, Espírito Santo, Espírito do homem, vento, sopro e respiração. A Septuaginta, versão grega do Antigo Testamento, traduziu ruach para a palavra grega pneuma, P-N-E-U-M-A, pneuma, que é um substantivo neutro. O Espírito é revelado com sua própria individualidade, né? Que ele tem uma individualidade própria. Ele faz parte da Trindade, ele é parte da Trindade, mas ele tem, assim como Jesus tem individualidade própria, assim como Deus Pai tem individualidade própria, o Espírito Santo também tem individualidade própria. Aí vamos lá. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17, vai falar sobre essa individualidade própria do Espírito Santo. 3, então 17. 3, 17 e 18. O Senhor é o Espírito, e onde quer que o Espírito esteja, ali há liberdade. Mas todos nós, que com a face descoberta contemplamos, como por meio de um material espelhado, a glória do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com glória crescente, na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. O apóstolo é fiel ao ministério. Agora, uma coisa importante aí. Por quem nós estamos sendo transformados? Pelo Espírito. Pelo Espírito de Deus. Já pensou? E ele vai levando a gente, vai transformando a gente, para a gente adquirir aquilo que foi perdido a lá. A imagem do seu filho lá, Jesus, né? Quando entrou o pecado, a imagem. E ele agora está transformando a gente na imagem do seu Filho Jesus Cristo. Que maravilha. Que maravilha. Maravilha. Vamos também ler em Hebreus capítulo 9, versículo 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que mediante o Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará completamente a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Amém. O Espírito Santo é uma pessoa divina como o Pai e o Filho, conforme afirmam as Escrituras. Para que mentistes ao Espírito Santo, retendo parte do preço da propriedade? Porque formaste esse desígnio no teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. Isso está escrito lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 3 e 4, quando o... Ixi, me deu um branco aqui. Ananias e quando Safira Ananias e Safira retiveram ali, disseram que tinha vendido tudo, né? Para a gente ser mais claro.
Ah, vendemos tudo. E eles estavam mentindo, eles estavam retendo parte e dizendo que tinha feito ou vendido tudo para querer ficar bem com os apóstolos. Ou seja, se preocuparam mais com o que iriam E ver neles, aparecer, né? Do que com preocuparam quem mais com a era. aparência do que exatamente com aquele que estava ali, vendo a veracidade de tudo aquilo. Olha, isso é pra gente pensar, o espírito é o mesmo. A única coisa que não acontece hoje é a gente cair duro, igual a Ananias e Safira. Graças, porque senão tinha muita gente dura por aí. É, mas não é mera influência ou poder. Por sua vez, as escrituras conferem a Jesus e ao Espírito Santo alguns dos principais nomes, atributos e títulos de Deus. Quero fazer aqui apenas um lembrete. Gente, isso que nós estamos estudando é uma preciosidade, é uma joia grandiosa que Deus está nos dando. Não deixe Satanás roubar isso de você. Não deixe. Porque aprove o Senhor nos chamar para estarmos fazendo isso com os irmãos. Né? Porque são 3 livros dessa enciclopédia que nós estamos estudando. Vão dar mais de 200 vídeos de estudo. Então é uma preciosidade grandiosa. Mas o diabo, ele faz de tudo para roubar isso de você. Ele vai tentar roubar seu tempo, ele vai tentar roubar, arrumando compromissos para você não ler, para você não estudar. Não deixa o diabo roubar isso de você. É você quem vai lutar contra ele e vencer, não sou eu. Eu estou aqui fazendo aquilo que ele nos incumbiu fazer. Mas sentar-se à mesa, ou sentar-se no lugar e estudar, compete a você desembainhar a sua espada e vencer o inimigo, vencer o cansaço, vencer a fadiga, vencer tudo, porque você ama a palavra de Deus. Glória a Deus. Eu sempre faço questão de enfatizar essas coisas, porque é muito importante. Nós não estamos fazendo aqui estudo assim, não queremos isso. Queremos passar para você na íntegra e nós comentarmos, não podemos às vezes comentar juntos com vocês aí, porque vocês estão do outro lado. Mas comentamos aqui entre nós e qualquer dúvida que você tenha, você escreve lá, pergunta e a gente vai te responder. A Cidinha diz que chegou atrasada, mas chegou. Glória a Deus por isso, Cida. Glória a Deus. Isso é uma grande vitória, hein? Chegou atrasada, mas chegou. É isso mesmo. Aí daqui a pessoa chega no último minuto, não importa. O vídeo depois está lá para ele estudar depois, né? É. Amém. Cada uma das 3 pessoas, isso você escreve em negrito. Cada uma das 3 pessoas é chamada de Deus. Nós vamos ver agora que tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo são chamados de Deus. E nós vamos ver as referências bíblicas que falam a respeito disso. Então, primeiro, anota aí. Vamos pegar as referências que falam o Pai é Deus. Então, vamos lá. A primeira. João, capítulo 17, versículo 3. Meu Deus. Meu Deus, né? João, Capítulo 17, versículo 3. e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Isso, por quê? Porque Jesus estava fazendo oração ao Pai. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 4 e 6. Portanto, no que se refere à comida sacrificada a ídolos, temos pleno conhecimento de que o ídolo não tem o menor significado no mundo e que só existe um Deus. E agora o 6? Isso. Para nós, contudo, há um único Deus, o Pai, de quem tudo procede, e para quem vivemos em um só Senhor, Jesus Cristo, por intermédio de quem tudo o que há veio a existir e por meio de quem também vivemos. Ou seja, o único Deus e Pai Pai. de todos. Efésios capítulo 4, versículo 6. Para mim, para a minha Você não parte quer continuar, já que você está quietinho aí? aqui.
Continua. É que eu tô meio travado da minha coluna. Eu sentei aqui, me ajeitei aqui, então ela tá falando para mim continuar, Fica fazer a parte quietinho, dela aí. E ela só vai aqui hoje no auxílio, vocês não vão ver a carinha dela, tão linda que é. Capítulo É. 4, versículo 6. Vamos ver. Versículo 6. Oh, sério, agora você pegou. É 4, capítulo 4, 4. versículo 6. Não, sério. Não, peraí. 4. 4, Isso. versículo 6. 6. Vamos lá. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Ó, um só Deus, né? É. Pai de todos, né? Que é sobre Que é todos, sobre todos por meio de todos e em todos. e em todos. Glória a Deus. Agora nós vamos ver sobre o Filho é Deus. Então, 1 João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Fala direitinho, Jorge. Falei, Evangelho de João. Para o pessoal anotar. Isso, Evangelho de João. Capítulo 1, versículo 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ou Quem verbo, é a palavra? né? Jesus é a palavra. Ele disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Ele é a própria palavra. Aqui fala no 2. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Com Deus. E ele era Deus. Deus. Romanos capítulo 9, versículo 5. Olha aí. Rafael Dias Aires. Glória a Deus, Rafael. Deus abençoe você. A Cida falou que você é linda mesmo. Obrigado, Cida. Romanos capítulo 9, versículo 5. De quem são os patriarcas, e a partir deles é traçada a linhagem humana de Cristo, que é Deus, acima de tudo e de todos. Seja ele louvado para sempre. Amém. A parte humana de Cristo, que é Deus. Deus. Então o Filho é Deus. A partir deles, né, e a partir deles é traçada, a partir dos patriarcas, Sim. é traçada a linhagem humana de Cristo. Sim. Que é Deus. Que é Deus. Acima de todos e de tudo e de todos. Todos. Glória a Deus. A ele seja louvado. E vamos então também lá em Hebreus capítulo 1, versículo 8 e 9. Estamos falando sobre o Filho é Deus. Bom, é bom você, quando falar os versículos, falar devagar, porque o pessoal tem que anotar. Então, eu estou fazendo. Ele tá muito rápido. Hebreus. Tô levando uma bronquinha aqui, gente. Hebreus capítulo 1, versículo 8 e 9. Entretanto, a respeito do Filho revela: o teu trono, ó Deus, subsiste por toda a eternidade, e o cetro do teu reino é bastão de justiça. Amém. Agora, é só 8? A Leurimar também entrou lá, sério. Glória a Deus. Seja bem-vinda, Leurimar. E vamos ler, por último, nesse quesito aqui que fala sobre o Filho é Deus, 1 João, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 20. Da mesma forma, temos pleno conhecimento de que o Filho de Deus é vindo e nos tem concedido entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E nós estamos vivendo naquele que é o verdadeiro. Verdadeiro com letra maiúscula, falando de Jesus. Amém. Em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Agora, nós vamos então ver agora o Espírito Santo é Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 3 e 4. Capítulo 5, versículo 3 e 4. Então indagou-lhe Pedro: Ananias, por que permitiste que Satanás
encheste o teu coração, induzindo-te a mentir ao Espírito Santo, para que ficasses com parte do valor do terreno. Mantendo-o contigo, porventura não continuaria teu? E vendido, não estaria todo o dinheiro em teu poder? Como pudeste permitir que tais ideias dominassem tua vontade? Então, aqui fala, né? Mentir ao Espírito. Agora, vamos ver também no mesmo livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 51. Homens duros de entendimento e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Da mesma forma como agiram vossos pais, assim vós também fazeis. E agora vamos ver Salmo, ainda o Espírito Santo é Deus, Salmo 78, versículo 18 e 19. Salmo 78, capítulo 78, versículos 18 e 19. Em seu coração tentaram a Deus, exigindo alimento mais apetitoso ao seu paladar. Exclamaram contra o Senhor, questionando: será Deus capaz de servir-nos à mesa no deserto? Tá vendo? Então, tá. Agora vamos ver aqui, ou seja, Deus ou Yahvé, né? Embora a Bíblia afirme que somente um é chamado Yahvé, Deuteronômio 6, versículo 4. A Bíblia afirma que somente um é chamado de Yahvé. Então nós vamos ver aonde isso. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Capítulo 6. Versículo 4. Shema, ouve, ó Israel, Yahvé, o nosso Senhor, é o único Deus. Ou seja, Yahvé, o nosso Senhor, é o único Deus. Salmo capítulo 83, versículo 18. Nós estamos estudando sobre a Trindade, né? Então a gente vê exatamente como é comprovada a Trindade na Bíblia. Saberão, portanto, que só tu, cujo nome é eterno, é único, e que somente tu, ó Altíssimo, és o Senhor e soberano de toda a terra. Amém, glória a Deus. Quando analisamos a unidade composta divina, vemos que as três pessoas da Trindade são também chamadas de Yahvé. Sim. Agora, nós vamos aqui usar algumas outras referências. Agora, referências sobre o Pai é Yahvé, o Filho é Yahvé e o Espírito Santo é Yahvé. Então vamos o primeiro. Pai é Yahvé, vamos ver as referências do Pai é Yahvé. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 2. Não há ninguém santo como o Senhor. Não existe outro além de ti. Não há rocha alguma como o nosso Deus. Aleluia. 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 20. Capítulo 17, versículo 20. Não existe nenhum ser como tu, ó Senhor, tampouco há outro Deus além de ti, segundo tudo quanto temos testemunhado. Pai do Senhor para você também, Jeane. Seja bem-vinda, viu? Isaías capítulo 37, versículo 20. Vocês imaginam quando a gente terminar isso aqui, quantos teólogos vão estar mais sobre a face da terra? Glória. Cheio de teólogos. Agora, pois, ó Yahvé, nosso Deus eterno, livra-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam
que só tu, Yahvé, és É Deus. Oh, glória a Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Agora vamos ver que o Filho também é Yahvé. Isaías 40, versículo 3. Você já colocou aí, Pai é Yahvé, agora você coloca embaixo. O Filho é Yahvé e coloca na frente as referências. Então você vai, enquanto Isaías, eu acho, você vai repetindo. Isaías 40, versículo 3. Há uma voz que clama, em meio à terra desértica, preparai o caminho para Yahvé. Então está o caminho para quem? Para Jesus. Ele está falando, preparai o caminho para quem, então, né? Quando então o Filho é Yahvé. Isso, o Filho é Yahvé. Na estepe aplainai uma vereda para o nosso Deus, que é Jesus, no caso. E aqui está falando de João, né? Mas vamos ver isso no Novo Testamento? Mateus capítulo 3, versículo 3. Mateus capítulo 3, versículo 3. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então ele está falando aqui de Jesus, a respeito dessa referência que nós lemos antes. Confirmando que o Filho é Yahvé. Jeremias capítulo 23, versículos 5 e 6. Vai repetindo. Jeremias, capítulo 23, versículos 5 e 6. Capítulo 23, versículos 5 e 6. E virá uma época, declare Yahvé, em que levantarei da linhagem de Davi um renovo justo, que é Jesus, né? Um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e correto na terra. Em seus dias Judá será salva, Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será conhecido: Jeová Tissidqueno. O Senhor é a nossa justiça. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória então alguém pode dizer para você, meu irmão, que Jesus não é Deus? Não pode. Está mais do que confirmado na palavra. Não pode. A gente está usando a tecnologia aqui e às vezes fica meio enroscado achar. Eu imagino quem fica folheando a Bíblia, então vai ser mais ainda. Então, por isso que é bom você anotar para você ler depois, porque senão a gente fosse esperar cada um achar, mesmo aqui na tecnologia que é rápida, não é tão rápida assim, né? A tecnologia do lado de cá esquece. Verdade. Agora vamos falar sobre o Espírito Santo é Yahvé. O Espírito Santo é Yahvé. Juízes, capítulo 15, versículo 14. Juízes, capítulo 15, versículo 14. 15, 14? É. Quando os homens, trazendo Sansão, se aproximava da cidade de Lei, eu não sei se é Lei. Os filisteus, mas não tem acento aqui, né? Os filisteus partiram ao encontro do grupo aos gritos de vitória, mas o espírito de Yahvé veio sobre Sansão. As cordas que amarravam seus braços se tornaram como fios de linho queimados ao fogo, e os laços que o prendiam se soltaram de suas mãos. Mas o espírito de Yahvé. Espírito Santo é Yahvé. Então, olha, gente, é tremendo isso. Esse mesmo espírito que deu força a Sansão para virar um homem que nem fosse um super-herói, né? Um super-homem. Esse é o mesmo espírito que habita em nós. Não há quem possa suportar esse espírito. E se você se submete a Deus, não há o que você não possa vencer. É verdade. Porque você tem esse espírito morando em você. E é claro que quem nos faz é Deus segundo o seu propósito. Não adianta a gente querer pegar isso da Bíblia para virar
o Sansãozão, super-homem. o super-homem que Mas não vai virar. a gente já ouviu alguns testemunhos, Sim, né? sim, com certeza. De irmãos diante de situações de ladrão virar que nem o. Como é que fala? Kung Fu. Um ninja. O ninja. É. Deu um pulo pra trás, né? O E irmão. acertou o pé no... Foi, e se livrou do Mas se livrou do marginal bandido, que mas- talvez mataria ele no meio daquele mato. Né? Então, mas isso é acompanhado com um elemento que é fundamental na nossa vida, Sim. a fé. E o andar com Deus. É, eu né? andar com Deus. Quando eu digo fé, é porque eu ando com Deus. Agora, no mesmo Juízes, capítulo 16, versículo 20. Vou pegar água, Jorge. Lê. Os universitários, minha assistente que fugiu, então agora... Ixi, agora... Eu não sei como é que você acha aqui. Tá Mas bom, vamos lá. Eu acho. No mesmo Ok. livro de Juízes, capítulo 16, versículo 20. Então Dalila o chamou. Sansão, vê, os filisteus estão voltando. Acordando do sono, ele disse: sairei e me livrarei dele, como das outras vezes. Entretanto, ele não tinha notado que o Senhor já se havia retirado dele. Olha só. Tá vendo? Ele se afastou tanto, tanto do Senhor, que aí ele perdeu o Espírito Santo. Ele não tinha notado. É. Mas olha, a Cida fez uma pergunta aqui que assim, eles não sabiam que era o Espírito Santo em Sansão. Os filisteus não. Não. Mas Sansão sabia que Deus o revestia do poder. Sim, porque na Tanto é, última vez, né? Ele pede para Levaram Deus. ele para zombar dele, Isso. ele pede para Deus Ele uma pede vez mais. para Deus, então, uma vez mais. Êxodo capítulo 17, versículo 7. Hoje nós sabemos que temos o Espírito Santo de Deus em nós. Êxodo capítulo 17, versículo 7. Mas olha, Cida, o mundo também, se você perguntar, você falar que tem o Espírito Santo, eles vão dizer que nós não temos. Então é assim, o mundo também não admite que nós temos o Espírito de Deus em nós. E deu àquele lugar o nome de Massá e Meribá, porque ali os israelitas protestaram e puseram o Senhor à prova, questionando: o Senhor está mesmo entre nós ou não? Então, e vamos ver uma prova disso também no livro de Hebreus, no Novo Testamento, capítulo 3, versículos 7 a 9. Hebreus, capítulo 3, versículos 7 a 9. Assim como proclama o Espírito Santo, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, ainda que durante 40 anos tenham contemplado as minhas obras. Glória a Por Deus. esse motivo... até onde? Não, até é o 9. Até o 9. Então isso é tão perigoso, né? Nós temos andado com o Senhor, temos provado que o Senhor é bom. Então vamos ser crentes e não incrédulos, né? Isso. Na hora da prova aí é a hora de você mostrar que você conhece o Senhor, que você sabe que Ele é bom, que Ele é justo, que Ele é fiel, né? Que Ele não nos deixa. Eu não entendi o que você colocou aí, Cida, mas não como o Espírito Santo. Assim como nós sabemos hoje. Na época eles não sabiam mesmo, né? Só o próprio Sansão. Mas hoje nós sabemos, né? Porque o nascimento de Sansão foi algo muito diferente, né? Foi. Veio o próprio Deus e falou para Manoá que iria dar um filho a O ele. próprio Deus falou para Manoá que ia dar um filho. Isso. E aí, quando ele nasceu, antes de nascer, Deus colocou algumas condições, né? Sim, que ele Que deveria não podia tomar vinho, ia ser nazireu. E aí o Espírito Santo se apossou dele para fazer justiça Isso. em Israel. Israel. Ok.
Glória a Deus. Mas olha, quando Jesus fala para os discípulos ficarem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos do poder. Então, ele fala que ele nos dará o poder do Espírito Santo para sermos testemunhas. Porque ninguém pode ser testemunha de Jesus sem o poder do Espírito Santo. Já pensou nisso? É. Ninguém pode ser testemunha do Espírito Santo, Não, de Jesus. o de Jesus, sem o Espírito Santo. Entendeu? Então, para a gente ser testemunha de Jesus, a gente precisa do poder de Deus para isso. Né? Por quê? Para vencer até a própria carne. Para vencer as paixões da nossa carne. Porque a luta é intensa contra a nossa carne, gente. Sem o poder de Deus, sem o poder do Espírito, como a gente pode testemunhar a respeito de Jesus? A gente vê isso em algumas crenças, alguns credos aí, que eles falam a respeito de Jesus, mas não falam com autoridade e poder. Não convence ninguém do pecado. Até a maneira deles falar Jesus já é como se tivesse pedra na boca. A menção do nome de Jesus já é que nem uma batata quente na boca. É. Mas quando nós falamos de Jesus, a palavra que sai da nossa boca é como espada de dois gumes que vai até a divisão da alma e do espírito da pessoa e apta para discernir a intenção do coração. Então, ou seja, ela vai com poder. Se fosse assim, qualquer homem poderia pegar as escrituras e falar sobre Deus e ele exercer o poder. E não é assim. Precisamos, sim, ser revestidos do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, para sermos testemunhas de Jesus. Deu para entender? Glória a Deus. Agora vamos ver Senhor. As Escrituras ensinam que somente um é chamado Senhor. Marcos, capítulo 12, versículo 29. Fala de novo. Marcos, capítulo 12, versículo 29. A hora hoje está passando rapidinho, irmãos. Esclareceu Jesus: o mais importante de todos os mandamentos é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. No entanto, explana que cada uma das três pessoas da Trindade é o Senhor. A gente vai passar para a próxima aula esses tópicos aqui do Pai é o Senhor, o Filho é o Senhor, o Espírito Santo é o Senhor. Depois nós vamos ver sobre Deus de Israel. E aí, eu espero que na próxima aula a gente já comece sobre a doutrina de Jesus. Nós vamos falar tudo sobre Jesus. Então eu quero que você, incentive. Ontem na live nossa, eu fiz uma pergunta para as pessoas pensarem. Qual é a importância? Eu falei importância ou preço? Preço. É o preço do céu para você. Eu falei ontem, né? Qual é o preço do céu para você? Qual é o preço da eternidade para a gente? Né? E eu falei mais uma coisa, né? Você falou um monte de coisa. Eu falei um monte de coisa. Mas qual é o preço do evangelho para você? Não, qual é o preço do céu para você? Do céu. E aí eu fiz uma outra pergunta. Qual é o alimento que nos alimenta? Né? O preço do céu. E qual o alimento que alimenta o nosso espírito? Se não é a comida que vem do céu. É isso. Estou aqui, né? Eu estou com a idade um pouquinho assim, tal, que a gente esquece algumas coisas, né? Então, assim, qual o preço do céu para mim? E qual a importância que eu dou para isso? E não é só isso. O céu é o lugar para onde eu vou. Mas eu também preciso, nesse mundo aqui, ser alimentado, porque sem alimento, como eu posso viver? Então, como? Qual o preço do alimento do espírito para o meu espírito? Porque se esse alimento só vem
de Deus, o maná, o pão vivo que desceu do céu. E esse alimento é a palavra de Deus. Então, irmãos, isso aqui é alimento para nós, mas também nos prepara para ir para o céu, para onde nós vamos. Deus não está nos preparando para ficar na terra, Ele está nos preparando para ir para o céu. Então, gente, nós vamos falar sobre Jesus. Então, incentive as pessoas a se voltar para estudar a palavra do Senhor, para se preparar. Porque o intuito, como já falamos no início, do nosso coração é preparar você para Jesus. É preparar eu e você para irmos para o céu. Eu quero subir de mão dada com você, se der para fazer isso, né? Já pensou? Todos nós damos a mãozinha e vamos subir quando Jesus chamar, vem meu povo, né? No arrebatamento, a trombeta quando tocar, a gente vai ouvir como se fosse uma voz. Eu imagino, né? E a gente vai. Então eu quero ir de mãozinha dada com você. Não quero olhar, não vou olhar para baixo, mas vamos fazer uma conjectura aqui, olhar para baixo e ver que outras pessoas ficaram e não foram. Mas a gente sabe que tem muitos que foram imprudentes e não vão subir se não se prepararem. Então vamos nos preparar. Gente, nós temos nossos vídeos que nós vamos agora, depois que terminar essa aula, nós vamos compartilhar e vamos também colocar lá no YouTube. Então, incentiva as pessoas a entrar no YouTube. Vai lá no YouTube, lá em Vem Estudar Comigo, @emcasa. Você acha os nossos vídeos lá. Se cadastre lá no nosso YouTube, dá lá um like lá e aciona o sininho, porque o sininho vai te avisar que nós temos um novo vídeo. Fala para as pessoas se inscreverem. Eu estou vendo que tem pouca gente se inscrevendo lá. Puxa vida, nos ajuda, porque isso vai dar uma extensão muito maior daquilo que nós estamos fazendo aqui. Ajude o reino de Deus a expandir na terra. Se você acha importante isso que nós estamos estudando, se você acha importante aprender sobre Deus, então incentive aos outros, fazendo com que eles tenham acesso a todo esse material. Que Deus possa te dar uma boa tarde, um bom final de dia, e que sexta-feira nós estaremos juntos aqui às 3 horas da tarde novamente, e à noite da sexta-feira, às 20 horas, vamos ter o culto em casa, igreja vai estar online. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida. Eu agradeço a todos que participaram conosco. Laudicea quer falar alguma coisa aqui. Boa tarde para vocês. Amém. Olha, deixa eu pedir um negócio para vocês aí, ó. Nós estamos terminando. Ore por mim, porque eles estão querendo que eu saia daqui e vou lá no posto lá para tomar uma injeção. E eu estava fugindo disso, irmãos. Mas a minha coluna não está deixando. Então vou ter que entrar na agulha. Então ore por mim. Ele está morrendo de medo. E olha, Cida, não zombe de mim, hein? Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Muito feliz com a tua companhia. Amém.